Carlos não conseguia mais distinguir o que era real. O tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, um véu frágil que se desfazia em mil fragmentos diante de seus olhos. Cada segundo era uma eternidade sufocante, cada respiração, um esforço titânico para não ser engolido pelo vazio. O mundo ao seu redor pulsava com uma energia sombria, como se algo antigo, algo esquecido, estivesse despertando. Ele não sabia como havia chegado ali, mas a sensação de que não deveria estar naquele lugar era tão esmagadora quanto o peso de todo o cosmos sobre seus ombros. O céu acima era uma visão aterradora de caos incompreensível. As estrelas, que antes cintilavam como faróis de esperança, agora pareciam olhos malignos, observando-o com desprezo e crueldade infinita. Eram pontos de luz que não iluminavam, mas consumiam a escuridão, transformando-a em algo mais denso, algo que se movia e respirava. As constelações haviam se despedaçado, os fragmentos formando símbolos impossíveis, marcas que pareciam conter segredos tão antigos que apenas olhar para elas fazia sua mente girar em um redemoinho de loucura e desespero. Carlos sentiu o chão sob seus pés desaparecer novamente, mas desta vez não havia ilusão, ele estava caindo. Não para baixo, mas para dentro de si mesmo, em um abismo sem fim. Seu corpo estava paralisado, cada músculo rígido como pedra, enquanto seu espírito era puxado para o desconhecido. Ele tentou gritar, mas sua voz foi sugada pelo vazio, transformada em um eco distorcido que se misturava ao coro de gritos, cantos e lamentos que preenchiam aquele espaço entre realidades. As figuras que surgiram à sua volta eram manifestações de um terror indescritível. Anjos e demônios, ou pelo menos algo que lembrava essas entidades, surgiram das sombras como juízes cósmicos de carne e luz. As entidades angelicais tinham formas humanas apenas à primeira vista, mas um olhar mais atento revelava algo terrivelmente errado. Suas asas não eram penas, mas lâminas brilhantes que pareciam capazes de cortar o próprio espaço. Seus olhos eram poços de luz que queimavam a alma, e suas vozes, quando se manifestavam, eram melodias tão perfeitas que ressoavam com a dor de milhares de eras esquecidas. As criaturas demoníacas, por sua vez, eram como reflexos distorcidos dessas entidades luminosas. Seus corpos eram uma fusão de carne pulsante, ossos expostos e substâncias que pareciam saídas de pesadelos químicos. Eram formas que desafiavam qualquer lógica, ondulando como fumaça, mas possuindo uma presença física esmagadora. Símbolos blasfemos pulsavam em suas peles, marcas que pareciam vivas, gotejando sangue negro e exalando odores de enxofre e podridão. Cada um desses símbolos parecia carregar em si uma história de dor e destruição, como se fossem cicatrizes do próprio universo. Carlos sentiu a realidade se fragmentar mais uma vez. Ele foi arrastado para um cenário onde o horizonte era uma linha de fogo que consumia tudo em seu caminho. No céu, um deus ancestral se erguia, sua forma impossível se desdobrando em tentáculos que se estendiam até o infinito. Seus olhos, se é que aquilo podia ser chamado de olhos, eram buracos negros, devorando luz, matéria e tempo. Quando a criatura olhou para ele, Carlos sentiu sua existência sendo desintegrada. Ele não era mais um homem, mas uma coleção de memórias, emoções e pedaços de consciência, todos sendo rasgados e analisados por algo tão vasto que sequer podia compreender sua insignificância. Sua mente tentava se agarrar a algo familiar, mas tudo ao seu redor era incompreensível. Ele viu cidades que não eram feitas de pedra ou aço, mas de carne viva e ossos retorcidos. Ouviu cantos que não eram palavras, mas vibrações que faziam seu cérebro latejar de dor. Ele sentiu cheiro de medo, gosto de sofrimento, como se cada sentido fosse um portal para um novo tipo de tormento. Aos poucos, a compreensão se instalava. Aquilo não era um pesadelo, nem uma visão. Era a verdade. A realidade que conhecia era apenas uma fina camada de pintura sobre um abismo de horror cósmico. Carlos percebeu que sua luta era inútil. Não havia escapatória, não havia salvação. O universo era governado por forças indiferentes, entidades tão vastas e incompreensíveis que sua existência era um acidente irrelevante. E então, quando sua mente estava prestes a se despedaçar, ele viu o fim. Não um fim, mas o fim. Um processo de destruição e recriação, um ciclo eterno em que toda a vida, toda a morte e toda a existência eram engolidas e regurgitadas. Ele não era Carlos. Nunca havia sido.
Ele era apenas mais uma peça em um jogo que nem sequer compreendia, jogado por mãos que nunca veria. Quando finalmente foi consumido pela escuridão, Carlos não sentiu dor. Ele sentiu vazio absoluto. E isso era pior do que qualquer dor.